O Evangelho segundo Marcos. Foi escrito para um povo militar, né, o que eu falei no vídeo anterior, os romanos. É apresentado Jesus, um conquistador poderoso, e Jesus, um servo. O autor é Marcos, filho de Maria, mas essa Maria aqui não é a mãe de Jesus, é uma mulher em Jerusalém. Conta-se que essa Cadê? Eu tinha escrito aqui. Que quando Pedro saiu da prisão, lembra? Não sei se está escrito em Atos, acho que a partir do capítulo 12, se eu não me engano, que Pedro é preso, lembra? Quando Pedro sai da prisão, diz que ele vai logo para a casa de Tiago, né? Para a mãe de Tiago. Diz também que na casa da mãe de Tiago foi que todos se reuniam, isso diz a tradição, não posso afirmar, né? Diz os estudiosos aí, os eruditos, que quando quando o povo se reúne, lembra? Estavam todos no mesmo lugar no dia de Pentecoste, ocorre a descida do Espírito Santo, então diz que também foi na casa desse Marcos, né? De Tiago não, meu Deus, de Marcos. E esse Marcos, ele era discípulo não de Jesus, mas de Pedro. Ele é próximo de Pedro. A gente vai ver Pedro o chamando de filho. Isso está lá em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro 5,13. Quer ver? 5,13, ó. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos, ele chama ele de filho, né? Então eles eram próximos, ele era discípulo de Pedro, então essa é uma informação importante, né? Marcos não foi discípulo de Cristo, foi discípulo de Pedro. Outra informação importante também já diz, praticamente o vídeo anterior resumi toda a matéria, né? Como é escrito em Romanos, o estilo é uma tradução, né, uma escrita bem resumida. As cenas são animadas, movimentadas, cheio de movimento, porque é falado para um povo ativo, um povo enérgico, né? Um povo preocupado mais com a ação do que palavras, mais em milagres do que o ensino. É o que Marcos vai enfatizar, ação, né, prática, né? O dinheiro é mencionado em moeda romana, né? Emprega-se a divisão do tempo dos romanos. Aqui também eu copiei evidências que foi escrito para os romanos. Não traz quase nenhuma citação do Velho Testamento, ou seja, não tem tanta necessidade assim. Traduz palavras como, por exemplo, Boanerge, que é uma palavra aramaica, significa filho do trovão. É traduzido. Por que traduziu a palavra em aramaico? Porque está falando com o povo romano, com outro linguajar, né? Traduz palavras em hebraico como talita cumi, lembra? Menina, a ti te digo, levanta-te. Palavra como aba, que significa pai, uma palavra em hebraico. Corban, que significa oferta ao Senhor, também é uma palavra em hebraico. Dá explicações quanto a costumes. Tem uma passagem que Jesus... ele vai explicar sobre o lavar das mãos, que era um costume, né? Comer, não podia comer sem lavar as mãos. Por que ele está explicando? Que ele está falando para um povo que não conhece as tradições judaicas, que eram os romanos, né? Informação sobre Marcos, né? Esse Marcos é aquele que acompanhou Barnabé e Paulo na sua primeira viagem. Você vai encontrar lá isso em Atos 12, por aí. É esse Marcos. Ele vai apresentar Jesus como um servo perfeito, que fez um serviço perfeito e, por fim, um sacrifício perfeito, que foi ele mesmo, né? Uma particularidade do livro é que o mesmo Marcos que apresenta Jesus, o servo, também tornou-se servo, né? Em 2 Timóteo 4,11, nós vamos encontrar assim: toma contigo a Marcos e traze-o, porque me é útil para o ministério, né? Filemon... A gente não tem capítulo em Filemon, 23 e 24, acho que eu tinha marcado aqui. Filemon, 23 e 24. Saúda-os Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Ou seja, vira cooperador, vira útil na obra. Ele apresenta um Jesus servo, mas ele mesmo serve. Rabandara subcantarás, está ministrando no meu coração. Nós às vezes temos apresentado um Jesus disposto a servir, um Jesus que lava pés, um Jesus que diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir, mas nós mesmos não servimos. Nós mesmos queremos ser crente
de banco, né? A tendência é a crente nominal, que é o crente que senta na igreja e não faz nada, um crente que não é ativo, um crente que não se envolve em nada. Ei, você se envolva em algo na obra do Senhor. Eu costumo dizer que tem uma pontinha de trabalho para cada um, é só a gente se interessar. Tem muita coisa numa obra tão grandiosa para ser feita. Então não apresente só um Jesus servo, seja você o próprio servo. A irmã Rose não pode só apresentar um Jesus disposto a servir, a se doar, que morreu, rabanda sub e cantarás pelos meus pecados, mas eu preciso também servi-lo, adorá-lo, engrandecê-lo através das minhas boas obras. Seguindo, Jesus está sempre se movendo de um lado para outro no Evangelho de